estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática e novamente com o tema medida de tempo. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Flávia. Tudo bem, estudantes? Vamos ver o que será necessário para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos precisar de um caderno para anotações, lápis e borracha. Um tempinho para vocês separarem esse material. Materiais separadinhos. Vamos relembrar a aula anterior? Lembram-se que na aula anterior nós lemos o livro De Hora em Hora, da Ruth Rocha? E depois nós ficamos trabalhando um pouquinho sobre tempo, hora, minuto, segundo. Nós vimos um pouquinho dos ponteiros do relógio. Lembram-se que no relógio que nós trabalhamos, o ponteiro dos segundos era vermelho. Lembram-se? O ponteiro dos minutos era preto e um pouquinho maior, e o ponteiro que marcava a hora era preto e um pouquinho menor. Nós vimos tudo isso na aula anterior. Lembram-se? Então vamos relembrar um pouquinho da história agora mais detalhadamente? Então olha lá, a história era De Hora em Hora, a autora Ruth Rocha com ilustrações da Helena Alexandrino. Lembram-se disso? E aí nós vimos a história do menino Marcelo, que era um menino muito curioso e vivia fazendo perguntas para a mãe e para o pai dele, lembram-se? E um dia ele perguntou para a mamãe dele: mamãe, o que é ver as horas? E a mãe não sabia o que era, até que ela entendeu que na verdade era ver as horas. Lembram-se disso? E aí nós fomos trabalhando um pouquinho sobre esse assunto. A mamãe do Marcelo explicou que 1 segundo é o tempo que você leva para tocar uma nota no piano, estalar os dedos, dar um passo, piscar o olho. 60 segundos formam 1 minuto. 1 minuto é o tempo que leva para piscar os olhos 60 vezes, para lavar as mãos. É o tempo que o sorvete leva para acabar. Lembram-se que a gente comentou do sorvete? Quem gosta bastante de sorvete acaba rapidinho, não é mesmo? E aí a professora Flávia nos ajudou a observar a passagem dos 60 segundos no relógio. Lembram-se que nós vimos que o ponteiro do minuto mexe um pedacinho só? Então vamos lá. 60 minutos formam 1 hora. 1 hora é o tempo que você leva para fazer as lições, fazer o almoço. E é o tempo que a mamãe fala com a vovó ao telefone? Ah, nessa pandemia nós estamos usando muito mais o telefone, né? Verdade. A gente chama de dia as 24 horas que vão da meia-noite de um dia à meia-noite do outro dia. Eu sei, disse Marcelo, e também chama de dia as horas em que está claro, as horas em que a gente fica acordado. Quase todo mundo dorme à noite, como você, por exemplo. Quando são 9 horas, você vai dormir. A noite vai passando e você vai dormindo. 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas ou meia-noite. E então Marcelo dorme, depois da meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, até que às 7 horas da manhã, o despertador toca e ele precisa se arrumar para ir para a escola. Lembra-se? Então, quando é 7h50, ele sai apressado para a escola. E quando ele chega na escola às 8 horas, o que acontece, professora Flávia? Novamente. Que é o sinal para entrar para a escola, começar as aulas. Isso.
E aí ele tem aulas até as 10 horas da manhã, porque às 10 horas ele tem o Recreio. recreio. Quanto tempo de recreio ele tem? Das 10 horas até as 10h20. Então ele tem 20 minutos de recreio. 20 minutos de recreio e depois ele volta para a sala de aula e tem aulas novamente até ao meio-dia. E meio-dia o que ele faz, professora? Aí ele se despede da professora e os colegas e volta para casa. Isso, e ele leva 10 minutos até em casa, lembram-se? Então, que horas ele chega em casa? Ele chega em casa 12h10. Meio-dia e 10. E aí ele precisa se arrumar para almoçar. E aí ele começa as suas atividades, né? Ele vai almoçar, aí depois ele vai fazer a tarefa de casa, depois ele vai brincar, então ele faz um lanchinho, toma banho e Depois do banho, o Marcelo vai jantar, conversa pouco com a família, às vezes os pais contam uma história para ele e às 9 horas da noite ele vai dormir. E no outro dia, 7 horas da manhã, o despertador toca e começa tudo novamente. isso mesmo. Então, história relembrada. Tudo bem? Agora vamos retomar a nossa tarefa. Lembram-se, vocês deveriam fazer um quadro com as suas atividades diárias. Marcar a sua atividade, o horário que você realiza essa atividade e depois desenhar aí no relógio. Mas, como agora nem eu nem a professora Flávia podemos ver o seu caderno, você vai levá-lo e mostrar para a sua professora. E aqui nós trouxemos como exemplo as atividades do Marcelo, mas é só para você se basear nesse quadro. Tudo bem? E aí, então, continuando agora a nossa história, enquanto o Marcelo dorme, o tempo vai passando, não é verdade? Enquanto a gente dorme à noite, segue as horas, tudo bem? E aí ele vai dormir às 9 horas da noite. Então, passam-se as 9 horas, que eu também posso dizer 21 horas, né? Ou eu digo 9 horas da noite, ou eu também posso dizer 21 horas. E aí, assim também é com as outras horas. Quando são 10 horas da noite, eu também posso falar 22 horas. E quando são 11 horas, professora Flávia? Eu posso falar 23 horas. E às 12 horas, como podemos falar? Há várias formas. Podemos falar 24 horas, mas o mais utilizado é meia-noite. E também é o mesmo momento em que começa tudo novamente, como na história do Marcelo. Aqui também, às vezes, as pessoas falam que é 0 hora. Tudo bem? Então, o dia tem 24 horas. Meia-noite é o momento que marca o fim de um dia, a 24ª hora desse dia. E também é o começo do dia seguinte. Então, o início da primeira hora. Então, vejam como tem bastante significado esse momento, né? E aí, pensando um pouquinho naquela tabela das atividades do Marcelo, veja lá, nós marcamos lá 7 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas. Mas nós podemos escrever as horas a partir do meio-dia de uma outra forma. Como está ali, dizendo 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, ou de uma outra forma. Olha lá. Quando é 1 hora da tarde, como é que nós podemos dizer de outra forma, professora Flávia? Podemos falar que são 13 horas. E às 2 horas da tarde? São 14 horas. Às 3 horas da tarde? 15 horas. Às 4 horas da tarde? São 16 horas. 5 horas da tarde? 17 horas. E assim por diante. Vocês viram? Tem uma outra forma de marcar o tempo. Mas, professora Flávia, será que foi sempre assim? A gente sempre marcou as horas dessa forma? Eu penso, como que seria a marcação das horas antes de inventar o relógio? Quem será que inventou o relógio? Pois então, muito antigamente, lá no tempo do homem das cavernas, será que ele tinha relógio na parede? Ah, eu acredito que não.
Não, ele não tinha mesmo. E como eles faziam para marcar o tempo? Eles sempre observavam muito a natureza, né? O sol, a lua, as estrelas. Isso sempre ajudou a humanidade a se orientar no tempo e no espaço. Isso. Então, na época dos homens das cavernas, eles só observavam o dia e a noite. Mas, como a professora Flávia falou, as coisas vão evoluindo de acordo com a necessidade. E então chegou um tempo em que as pessoas começaram a marcar, precisavam marcar o tempo, né? Por conta da necessidade. Então, olha lá, houve uma época em que não existia o relógio e o dia também não era dividido em 24 horas ainda. Os egípcios, muito tempo antes de Cristo, foram os primeiros a dividir o tempo em 2 períodos de 12 horas, o dia e a noite. Apesar do homem das cavernas também se orientar conforme a claridade ou a escuridão, eles ainda não tinham dividido exatamente em 12 horas. Tudo bem? E então a humanidade evoluiu mais um pouquinho e criou o relógio de sol, que também foi criado pelos egípcios. Esse povo era muito esperto, né, professora Flávia? Exatamente. E à noite, quando não tinha sol, como será que eles faziam para marcar as horas? Aí eles poderiam observar as estrelas. Isso mesmo. Então, antigamente era muito comum as pessoas se orientarem pelas estrelas, porque não tinha outra forma. Então, eles olhavam determinada estrela e acompanhavam o movimento da Terra e aquela estrela. E assim eles marcavam as horas. Hoje em dia, será que alguém ainda faz isso, professora? Olha, eu acho difícil. Pelo sol, ainda a gente tem uma base se o dia está começando, se o dia está terminando, mas pelas estrelas é bem mais difícil. Eu acredito que pelas estrelas, só quem realmente estuda as estrelas talvez saiba fazer isso ainda. Não é verdade? Verdade. Então vamos adiante. A humanidade evoluiu. E aí criaram-se outras formas de marcar o tempo. Nós fomos evoluindo. Então, assim como as outras medidas, a humanidade também sentiu necessidade de padronizar esta medida de tempo. E lá no século XIX, criou-se a hora de Greenwich. Esse Greenwich é uma cidade lá da Inglaterra. E lá nessa cidade foi introduzido o primeiro padrão internacional de horário. Então, como vocês podem ver na nossa tela, nós temos o meridiano de Greenwich. E lá passou o primeiro meridiano que iria marcar a hora no mundo. E depois, nós com linhas imaginárias, que são os meridianos, a Terra foi dividida em 24 partes, que marcam as 24 horas do nosso dia. Tudo bem até aí? É a evolução do homem. Então, esse lugar era muito famoso. Quando eu estudei, nós sabíamos de cor onde era Greenwich, que era lá na Inglaterra. Você estudou, professora? Estudei também, tanto nas aulas de matemática como nas aulas de geografia. Isso mesmo, e nas aulas de geografia vocês já devem ter visto isso também. Mas a humanidade continuou evoluindo. E aí, a partir de 1972, a hora de Greenwich foi substituída por um conjunto de relógios atômicos que ficam ao redor do mundo. Eu nunca vi esse relógio atômico a não ser pelas fotos como a que está aí na sua tela. Mas ele é um relógio muito preciso e é um relógio que não atrasa nunca. Então, os estudiosos é que cuidam desses relógios. E aí eles padronizam o horário para todo mundo. Tudo bem? Então vamos relembrar alguns relógios que nós vimos nas aulas anteriores? Aqui na mesa nós já trouxemos, ó, lembram-se do despertador, o rádio relógio, o relógio de parede que nós temos, lembram-se? Mas eu também havia mostrado mais alguns, então vamos lembrar? Olha lá, o relógio de bolso, o relógio de pulso. Aí na tela vocês têm mais um relógio de parede diferente desse que nós temos aqui na mesa. E também temos o relógio do celular,
o relógio despertador aí em um modelo um pouquinho diferente e o rádio relógio também um pouquinho diferente aí para vocês. Mas será que são só esses relógios que nós temos atualmente? E sabe que aqui em Curitiba nós temos uma rua chamada Rua 24 Horas e nela nós temos um relógio diferente. Vamos ver? Olha lá. Então lá na Rua 24 Horas nós temos um relógio analógico que é de ponteiros, né? Quando eu falo relógio analógico, tem que lembrar que é o de ponteiros, que mostra as 24 horas do dia. Então vejam aí na tela, ele marca hora a hora, todas as 24 horas do dia. Mas a gente sabe que a maioria dos relógios analógicos mostra apenas 12. Então, esse relógio é bem diferente e bem especial. Né, professora? Sim. Nos relógios digitais, existem duas formas de mostrar as horas depois do meio-dia. Então, olha lá. Normalmente, no nosso relógio do celular, alguns conseguem marcar as 24 horas, mas de forma digital. Então, ele vai marcar lá, por exemplo, 16 horas e 13 minutos. Mas ele marca com 2 pontinhos ali, ó, entre o 16 e o 13. Aí, para eu registrar essa hora, eu posso dizer que são 4 horas e 13 minutos da tarde ou 16 horas e 30 minutos. Mas também temos no relógio digital, né? No rádio relógio. Então, no rádio relógio, o ponto indica se é manhã ou tarde. Então, quando o pontinho, como está na tela ali, aparece, é o período da tarde. E aí eu posso dizer que são 3 horas e 57 minutos da tarde, quando esse pontinho vermelho está aceso, ou dizer que são 15 horas e 57 minutos. Tudo bem? Então agora vamos pensar um pouquinho nos probleminhas sobre hora? Vamos lá então. Fábio e Ricardo fizeram uma viagem de ônibus que demorou 72 horas. Podemos dizer que a viagem demorou 1 semana, 1 mês, 2 dias ou 3 dias? Professora Flávia, você consegue nos ajudar? Sim, lembra que na aula passada nós aprendemos que um dia tem 24 horas? Então, quantos dias eu preciso de 24 horas para completar essas 72 horas? Mas a professora Flávia ainda não vai contar pra gente quanto é. Sabe por quê? Agora é o momento que você vai pegar o seu caderno, registrar a data de hoje e o tema da nossa aula, medida de tempo. E depois você vai registrar a sua estratégia para resolver esse problema. Tudo bem? Então, um tempinho para você fazer seus registros.
Vocês conseguiram fazer algum registro? Chegaram a alguma conclusão? Professora Flávia, como você faria para resolver esse problema? Bom, eu começaria assim, lembrando que um dia tem 24 horas. Não é o suficiente. Então, vamos por 2 dias. 24 horas mais 24 horas. E vou somar. 4 mais 4, 8. 2 mais 2, 4. Ainda não cheguei em 72 horas. Então, eu vou colocar mais um dia. Mais 24 horas. 8 mais 4, 12. 2 unidades e 1 dezena. 1 dezena mais 4 dezenas, 5 dezenas. Mais 2 dezenas, 7 dezenas. Cheguei em 72 horas. Chegou em 72 horas. E quantos dias foi, na verdade? Então, nós temos aqui um dia com 24 horas, 2 dias, 3 dias. Então, são necessários 3 dias. E você, professora, resolveria de uma maneira diferente? Nós temos outras estratégias. Então, vamos ver a tela? Olha lá. Nós poderíamos fazer uma tabela. Olha lá, 24 horas é igual a um dia. 48 horas igual a 2 dias. E 72 horas, 3 dias. Então, a nossa resposta correta ficou sendo a letra D, 3 dias. Vamos tentar mais um? Número 2. Quando Maria colocou o bolo para assar, o relógio marcava 11 horas e 35 minutos. Está ali o relógio. O bolo ficou pronto em 30 minutos. Que horário o relógio estava marcando quando o bolo ficou pronto? Então, vocês têm 4 alternativas ali. Vocês vão registrar a sua estratégia para resolver esse problema e tentar descobrir qual a alternativa correta. Enquanto isso, eu e a professora Flávia também vamos pensar um pouquinho sobre esse problema. Um tempinho para vocês. Conseguiram pensar na sua resposta? Professora Flávia, como você faria para responder essa questão? Bom, eu acho mais fácil, professora Carla, pegar um relógio ou até mesmo desenhar ele no caderno. Bom, então, ela colocou o bolo para assar às 11 horas e 35 minutos e sabemos que ele ficou pronto em 30 minutos. Então, vamos contar de 5 em 5 minutos até dar os 30 minutos. Vamos lá? 5, 10, 15,
20, 25, 30. Então o bolo terminou de assar ao 12:05. Isso mesmo. Vamos verificar agora a resposta aí na nossa tela? Então observem lá o reloginho na tela. Ele está marcando 11h35 e ele precisa percorrer 30 minutos. Então olha lá, realmente ele acabou de assar ao 12:05. Mas qual a nossa alternativa correta, professora Flávia? Então é a letra C, 12h05. Isso mesmo. Então vamos para mais um? Vamos? Então, olha lá. Número 3. Para uma temporada curta, chegou à cidade o Circo Fantasia, com palhaços, mágicos e acrobatas. O circo abrirá suas portas ao público às 9 horas e ficará aberto durante 9h30. A que horas o circo fechará? Vocês devem lembrar que se eu falei 9 horas, será que é da manhã ou da tarde, professora? 9 horas pode ser da manhã e ele está abrindo para as suas atividades, né? Isso, quando é 9 horas é da manhã, então eu não preciso complementar, então é 9 horas mesmo. E aí tem que se passar 9h30 até o momento dele fechar. Então agora é o seu momento de pensar um pouquinho a que horas fechará esse circo. Tempinho para vocês pensarem. Você conseguiu chegar a uma conclusão? Vamos pensar aqui comigo? Se o circo abriu suas atividades às 9 horas da manhã, nós podemos fazer uma contagem. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 horas, porque já se passaram 9. Então, 18 horas, faltou mais meia hora, porque são 9h30 que ele fica aberto. Então, se eu cheguei em 18, quer dizer que são 18h30. Essa é uma estratégia. Professora Flávia, você tem outra estratégia? Sim, eu faria novamente usando o relógio ou então com desenhos. Bom, então o nosso relógio aqui está marcando 9 horas, 9 horas da manhã, que é o horário que o circo abriu. Então vamos contar 9h30 para ver em qual horário nós vamos chegar? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas. Chegaríamos aqui às 6 horas da tarde ou 18 horas, mas são 9h30. Então será
6 horas e 30 minutos ou 18 horas e 30 minutos. Então agora vamos dar uma olhadinha na nossa tela, como ficaria? Então olhe lá nosso relógio, ele marca 9 horas e ele vai percorrer 9 horas e meia. Olha como ele ficaria. Ele percorre 9 horas mais 30 minutos. Então, nós temos que a resposta correta é a letra D, 18 horas e 30 minutos. Tudo bem? Mas vamos também dar uma olhadinha em como ficaria o relógio da professora Flávia às 18 horas e 30 minutos. Olhe a posição dos ponteiros. Então, o ponteiro pequeno que marca as horas ficaria entre os 6 e os 7, porque já passou das 6 da tarde. E o ponteiro grande que marca o minuto ficaria exatamente no 6, que marca meia hora. Então, tudo bem? Entenderam bem direitinho esse problema? Tenho certeza que sim. Vamos para o próximo? Então, número 4. Márcia planejou uma viagem. Se ela viajar 6 horas e meia por dia durante 5 dias, o total de horas dessa viagem será igual a... Qual das alternativas ali? Professora Flávia, você sabe me responder? Olha, de memória não, mas eu tenho uma estratégia para resolver. Então, enquanto nós vamos pensar aqui, você pensa aí. Descubra uma estratégia para encontrar a resposta desse problema. Tempinho para você. E então, estudantes, acharam uma estratégia para resolver esse problema? Eu e a professora Flávia estávamos aqui conversando. Professora Flávia, que estratégia você pensou? Mostre para nós. Bom, então primeiro nós colocamos aqui as informações do problema. 5 dias de viagem e cada dia ela viajou durante 6 horas e 30 minutos. Agora vamos juntar esses horários. Então começamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 vezes o 6. 5 vezes 6, 30. Então, 30 horas. Mas também não podemos esquecer dos minutos. Então, 30 minutos mais 30 minutos, eu tenho 1 hora. Então, eu vou pôr lá mais 1 hora. 30 minutos mais 30 minutos, eu tenho mais 1 hora.
Então, vamos por aqui mais 1 hora. E 30 minutos aqui que eu não tenho com quem somar. Vou destacar para não esquecer dele. 30 horas mais 1 hora, 31 horas. Mais 1 hora, 32 horas. Mais os 30 minutos que eu não posso esquecer. Isso mesmo. Então, deu 32 horas e 30 minutos de viagem. De viagem. Então agora vamos para a nossa tela. Qual é a alternativa correta? Olha lá. Alternativa correta, letra C, 32 horas e meia. Tudo bem? Temos mais um probleminha para você. Então vamos lá. Número 5. Marcelo da nossa história, sai de casa às 7 horas e 50 minutos. Chega em casa após a escola às 12 horas e 10 minutos. Quanto tempo ele fica fora de casa? Pensem lá, nós já demos uma dica aí. Olhem os relógios e tentem descobrir. Um tempinho para você resolver. Você encontrou uma estratégia? Então eu e a professora Flávia agora vamos mostrar juntas uma estratégia para você. Então vamos lá, professora Flávia? Vamos? Então vamos pensar. Ele sai de casa às 7 horas e 50 minutos. Então até às 8 horas nós temos 10 minutos. Então a professora Flávia vai marcar para nós. Aí ele chegou às 8 horas. Então, ele chegou na escola às 8 horas. Das 8 horas até o meio-dia ele estará estudando. Então, das 8 aqui nós temos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas até chegar ao meio-dia. Então, a professora Flávia vai anotar para nós lá mais 4 horas que ele não está em casa. Só que ele ainda não chegou em casa. Ao meio-dia, lembram-se da história? Ele sai da escola e leva mais 10 minutos até chegar em casa. Então, será meio-dia e 10. Então, mais 10 minutos, professora Flávia. Mas e agora? Eu já cheguei na resposta? Como nós podemos fazer, professora Flávia? Agora nós precisamos somar, mas nós só podemos somar hora com hora e minuto com minuto. Isso mesmo. Então, vamos lá? Então, nós temos aqui 4 horas. 4 horas. E minuto nós temos 10 minutos mais 10 minutos, que vão dar 20 minutos. Então, 4 horas e 20 minutos. É o tempo que o Marcelo fica fora de casa. Isso. Vamos conferir na nossa tela? Então, olha a resposta lá. Marcelo fica fora de casa por 4 horas e 20 minutos. Tudo bem? Agora nós temos um resumo da nossa aula de hoje para você copiar. Então, olha lá, você vai copiar esse resumo bem rapidinho aí na sua casa. Então, nós vamos te dar um tempinho para você copiar esse resumo.
Seu resumo está copiadinho? Espero que sim. Então agora nós temos a tarefa para você copiar. Então mais um tempinho para você copiar sua tarefa. Tarefa copiadinha? Professora Flávia, o que teremos agora? Agora chegou a hora do nosso quiz. Então vamos lá. Pergunta número 1. O dia tem 60 horas, 36 horas, 24 horas ou 12 horas? Vou dar uma dica, professora Flávia. Qual é a sua resposta? Um dia tem 24 horas. Muito bem, letra C. Então agora número 2. Os egípcios criaram qual relógio? O de vento, de sol, da chuva ou de pedra? Uma dica aí, professora Flávia. Qual será que é? Agora com a dica ficou fácil. O relógio de sol, letra B. Isso mesmo. Então, terceira pergunta. Que horas o relógio está marcando se é de noite? Então, observe ali. Será que são 7 horas e 11 minutos? 11 horas e 7 minutos? 23 horas e 35 minutos? Ou 19 horas e 11 minutos? Bom, o ponteiro pequeno marca as horas. Está entre 11 e 12, mas ele falou que é à noite. Então, são 23 horas e o ponteiro grande está no 7, então 35. 23 horas e 35 minutos. Letra C, muito bem. Pergunta 4. O relógio sem ponteiros é um relógio analógico, temporal, digital ou atômico? Já temos uma dica na tela. Qual você acha que é, professora? É o relógio digital que encontramos em celulares, às vezes na televisão, no micro-ondas. Isso, então resposta correta, letra C. Então, estudantes, para hoje a nossa aula era essa. Um forte abraço e até a próxima aula. Um abraço, estudantes, e até a próxima!